Pessoal, boa tarde. Nós teremos um início de tarde bastante instigante, até porque esse painel já começa com uma pergunta, né? Então, isso já é um bom start para nós termos muitas questões para refletirmos. Então, esse painel, Medo do ostracismo social, gera o fim da intimidade por crianças e adolescentes. Há muitas questões que vão ser debatidas e muitas delas que nos interessam não só profissionalmente, como pessoalmente também. Gostaria de agradecer a todos pela presença e dizer que todas as perguntas deverão ser encaminhadas por escrito, por gentileza. Muito obrigada. Começamos pela Kimberly. Nós vamos fazer uma inversão e a Isabela vai nos dar a honra de começar primeiro. Boa tarde. É uma honra, um prazer estar aqui, participar dessa mesa, desse workshop, que é tão importante no momento que nós estamos vivendo e inaugurar talvez o primeiro de muitos que venham tratar desse tema e colocar a criança e o adolescente no centro dessa discussão da proteção de dados pessoais e a privacidade de crianças. Obrigada, Adriana. Obrigada, Kimberly, por fazer parte da mesa comigo. E eu vou começar falando um pouquinho do Instituto Alana. Para quem não conhece, o Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, que existe desde 1994, e que atua em várias frentes, todas elas com foco na infância. E quando eu falar em criança e falar em infância, eu estou falando da pessoa de até 12 anos de idade, como preceitua a nossa legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a missão do Instituto Alana é honrar a criança. Então, esse é o foco de todas as nossas ações, de nossas atividades, dos nossos projetos, programas, parcerias. E esses aqui são alguns dos nossos programas e projetos que nós temos atualmente. Eles são bastante diversos e cada um tem uma atuação específica, muitos na área da educação. Eu falo aqui dentro da área de advocacy, que é a área que eu dirijo dentro do Instituto, mas eu vou falar também muito em cima do projeto Criança e Consumo e do projeto Prioridade Absoluta. E eu vou começar essa minha fala lembrando, como o Rodrigo já mencionou rapidamente aqui, mas lembrando o artigo 227 da nossa Constituição Federal, porque eu acho muito importante que a gente atente para o que ele diz logo de início dessa discussão toda. E ele fala que ele traz uma série de conceitos muito importantes. E ele diz que é responsabilidade compartilhada da família, da sociedade e do Estado o dever de proteção e cuidado das crianças, promoção dos seus direitos. A criança, ao adolescente e ao jovem. O jovem é uma novidade que veio com uma emenda constitucional mais recente. Mas ele é o único artigo em toda a Constituição Federal que traz essa garantia da absoluta prioridade. Então, nenhum outro ente da nossa sociedade, dentro da Constituição Federal, possui essa garantia de absoluta prioridade na consecução, na garantia e na promoção dos seus direitos. Só esses três entes, a criança, o adolescente e o jovem. O que isso significa? Significa que o nosso legislador constitucional ele colocou a criança, o adolescente e o jovem no mais alto patamar de proteção e garantia de direitos, no sentido de entender que a nossa nação é uma nação que prioriza a criança e o adolescente, especialmente, inclusive no âmbito das políticas públicas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, mais para frente, 2 anos depois da Constituição, ele vem dizer o que significa exatamente essa garantia de prioridade absoluta, e ele traz ali algum rol exemplificativo de algumas áreas em que essa garantia deve ser observada. Mas, de qualquer forma,
é muito importante que a gente tenha em mente que nós somos uma nação que priorizou a criança e o adolescente e o jovem nesse sentido, né? A gente encontra essa garantia em leis infraconstitucionais, como, por exemplo, no caso do Estatuto do Idoso, mas, na Constituição Federal, é só esse artigo que fala isso. Então, nós somos uma nação que olha para a criança e para o adolescente com essa importância. E o que é o ser criança? E claro que aqui eu estou fazendo um recorte muito específico, e isso poderia ser o tema de um dia inteiro de conversa, mas o ser criança, porque eu acho importante hoje dizer aqui, é isso. A criança tem uma capacidade crítica de abstração do pensamento formada por volta, né, por volta dos 12 anos. É nessa fase, então, que a criança está com isso de uma forma mais construída. Não é à toa que o legislador faz essa distinção na nossa legislação entre criança e adolescente, e o adolescente a partir, então, dos 12 anos de idade. A criança mistura realidade com fantasia até por volta dos 8 anos, atua no concreto, vê o mundo de forma lúdica e é heterônoma, né? Ou seja, ela não é autônoma, ela precisa de nós adultos. E o foco muito da minha fala aqui vai ser falar da criança, e depois a minha colega de mesa vai falar mais da perspectiva do adolescente e do jovem. Mas, de qualquer forma, eu também vou abordar isso. E, trazendo um pouco, antecipando um pouco o que eu quero trazer, em relação especificamente ao que está acontecendo na internet nos dias de hoje, eu aproveito para trazer uma citação dessa autora Ana Olmos, no livro Criança e Consumo, 10 anos de transformação, que eu trouxe aqui, para quem tiver interesse em conhecer mais do projeto. Inclusive, para adquirir o livro, pode falar comigo, eu tenho alguns exemplares comigo aqui. Que é um livro que, claro, que está discutindo, no âmbito dessa questão do consumismo, da infância, essa discussão da publicidade, enfim, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas que, nesse artigo, a Ana Olmos, que é uma psicanalista, ela traz alguns conceitos que são importantes para a discussão que a gente vai trazer aqui hoje. E é justamente essa questão da formação de identidade e como que isso se dá na vida da criança e do adolescente também. Isso é muito importante porque, no mundo real, né, naquilo que a gente chama de mundo offline hoje, se dá, e também se dá da mesma forma no mundo virtual, que é o tema da nossa mesa hoje. E aí eu chamo a atenção para o comecinho da citação dela, quando ela diz que os grupos de identificação desempenham um papel fundamental na vida da criança, e em especial do adolescente, que se espelha em grupos de pertencimento no processo de formação de identidade. Então, para mostrar a importância para a criança e para o adolescente de fazer parte do grupo. Rodrigo falou, na mesa anterior, que hoje, muitas vezes, o fato da pessoa estar fora da rede, estar fora desses fenômenos que nós vemos hoje, faz com que ela, de alguma forma, sinta também prejuízos sociais em relação ao seu grupo, justamente por se sentir fora daquilo onde está todo mundo, né? Então, a importância que é também essa inserção no mundo digital. E aí ela fala também dessa questão da vergonha de si, né? Então ela diz o seguinte: a vergonha é sempre social, mesmo que vivida intimamente, pois é o laço social que existe entre vergonhas diferentes, como ser pobre, gordo, feio, baixo, usar roupa de marca popular, não ter carro novo, entre tantos outros exemplos. Cada uma dessas situações ocupa o lugar de um nome próprio que desencadeia um sentimento de vergonha, inadequação, derrota do bom de si e violência contra si mesmo. Elas lembram ao jovem o risco de ser excluído da comunidade. Em um mundo em que grife confunde-se com identidade, a construção de imagens ideais faz parte da estratégia de indução ao consumo, que tem educado a juventude. Fora dessas imagens ideais, o jovem é levado a sentir-se excluído de qualquer grupo de pertencimento ou pertença. A vergonha relaciona-se com a angústia. O bebê não tem esse sentimento de vergonha que só aparece no psiquismo mais tarde, a partir do olhar e do julgamento do outro, um terceiro conscientemente percebido como tal pela criança. Quer dizer, esse é um conceito super importante quando a gente vai olhar a relação da criança e do adolescente na internet com seus pares e o porquê que ela acaba também participando e a forma como ela se comporta dentro da internet. E aí talvez a gente consiga responder essa pergunta de que se esse ostracismo, né, se ela busca estar dentro da internet para poder estar dentro do grupo, ser aceita e estar inserida na sua comunidade. E aí a Ana Olmos ainda cita, ela ainda fala mais
mas um pouco sobre a questão da violência real e simbólica da exclusão. Do ponto de vista social, essa situação que engendra vergonha é uma violência real simbólica ao psiquismo do jovem. Participam dessa violência os meios de comunicação social a serviço dos interesses de consumo do mercado. Aqui ela está falando muito especificamente do tema da publicidade voltada ao público infantil. A experiência de não estar adequado é vivida no espaço simbólico. Por isso é tão devastador o ataque à imagem que ele tem de si mesmo e tão violenta a pressão contra si próprio. Então, acho que isso é muito importante para a gente olhar, e eu trouxe aqui alguns exemplos de como que as crianças estão se colocando na internet e como elas estão sendo também colocadas na internet, né? Acho que isso também é uma diferença importante que a gente faça. Para falar um pouquinho nessa ótica, eu vou falar dentro do projeto Criança Consumo, que é esse projeto que tem como missão promover a conscientização e a defesa dos direitos da criança frente à comunicação mercadológica. E aí, comunicação mercadológica, eu estou falando de publicidade, de todas as formas de comunicação de mercado que existem hoje, que falam diretamente com a criança. Uma publicidade dentro de uma escola, uma atuação comercial dentro de um parque, uma praça, enfim. E nós temos todas essas áreas de atuação. E a cultura do consumo, a cultura onde nós hoje estamos inseridos, e que ela traz valores, né? Então, acho que também, no pano de fundo, algumas das nossas discussões aqui, elas passam por essa discussão de valores. Como foi dito hoje de manhã, acho que foi quando o Fábio comentou a questão da forma como as crianças estão sendo expostas na rede, enfim, alguém mencionou crianças que já estão desde bebês com as páginas, enfim, essa cultura dos pais acharem isso legal, e houve uma pergunta também nesse sentido, de acharem isso bacana e de como que a gente pode fazer essa modulação. E isso também tem muita relação com essa cultura que nós vivemos hoje e de quais valores que nós temos como sociedade, né? Então, acho que essa discussão também passa por isso. E a cultura do consumo, ela apresenta valores consumistas e materialistas, né? Hoje, a gente tem uma questão que é muito forte, levada para as crianças, no sentido de que ela só é o que ela tem, né? Acho que é um valor que está sendo passado, principalmente pelo mercado, diariamente, nos vários meios de comunicação, não só na internet, mas na televisão, nas escolas. A publicidade está chegando com muita força nas escolas, mas em outros ambientes. Ela diz que, para ser, é preciso ter, ensina que consumir é construir um lugar social, faz com que produtos e serviços funcionem como ingressos sociais. Então, se eu não tenho um tênis, se eu não tenho uma roupa, enfim, eu não estou inserido dentro desse grupo. Fomenta relações afetivas mediadas por bens de consumo, né? Então, eu demonstro meu amor através do consumo. E isso está tudo muito relacionado com o que a gente está vendo na internet e como as crianças estão sendo muitas vezes usadas pelo mercado para estarem dentro da internet. E, justamente, pela forma como nós temos o nosso desenvolvimento psicológico, cognitivo, como que é tão poderoso essa forma que o mercado está encontrando para falar diretamente com as crianças, e como que isso está se alastrando, e a gente tem esses números aqui, ao lado, impressionantes, de visualizações e de inscrições nessas páginas. Dentro da área jurídica do projeto Criança Consumo, nós fazemos uma atuação de denúncia de casos que nós entendemos que são casos que são abusivos pela legislação que nós já temos hoje no Brasil, focados nessa discussão do consumismo na infância, do direcionamento de mensagem publicitária à criança. E, dentro dessa área, recentemente, nós fizemos uma denúncia do que nós chamamos de caso dos youtubers mirins, que são 15 empresas. Para quem tiver interesse em saber mais, enfim, todos os documentos podem ser encontrados no site do projeto, na área jurídica. Então, foram 15 empresas que foram denunciadas por terem, de alguma forma, anunciado seus produtos por meio de crianças que têm canais na internet. Então, são canais, alguns mais famosos, outros menos. Na verdade, a maioria desses 15 casos são de canais menos famosos do que esses que eu coloco aqui do lado, que eu trago outros exemplos.
mas que mostram como que essas crianças que têm aqui 1 milhão de inscritos, 1,5 milhão de inscritos, 2 milhões de inscritos, como elas estão formando toda uma geração de crianças que quer ser igual a elas, porque aí a gente entra naquilo que eu falei um pouquinho, passei rapidamente, né, lá atrás, quer ter o que elas têm, em termos não só de bens materiais, mas de superexposição, no sentido de se transformar numa celebridade, e também acaba fazendo com que essa superexposição dessas meninas acaba fazendo com que as próprias famílias almejem que seus filhos e suas filhas estejam nesses lugares. E, muitas vezes, promovem que isso aconteça e promovem de forma bastante intensa. Então, aqui, eu trouxe alguns exemplos, porque eu acho que é importante a gente, de alguma forma, materializar nesses encontros, e aí eu peço licença para passar alguns desses exemplos. Eu não vou passar os vídeos inteiros, porque senão tomaria muito tempo, mas só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo na internet e do que as crianças estão assistindo, porque, geralmente, quando as crianças estão na internet, em canais de youtubers mirins, kids, né, que a gente fala também, as famílias, os pais, os responsáveis, acham que elas estão assistindo um conteúdo que é bacana, um conteúdo que é seguro. E aí a gente entra numa outra discussão do que é seguro, como se dá essa segurança, enfim, daquela importância que o Alexandre trouxe aqui, do diálogo, de que os pais e os responsáveis, de alguma forma, tenham consciência e conheçam, tenham informação sobre o conteúdo daquilo que a criança está consumindo, das interações que ela está fazendo. Porque pode parecer inofensivo, mas, na verdade, essa forma como as crianças estão se inserindo é muito focada nessa questão, que é uma questão ligada a valores. Aí é uma escolha nossa da sociedade, como sociedade, que valores que nós queremos para nós todos, para as nossas crianças e para nós. Se a sociedade entender que esses são os mesmos valores, que são os valores da sociedade, então, enfim, acho que é uma discussão também importante de ser feita. Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de recebidos. Choca, Miguel, não vai ficar o vídeo inteiro com o meu, né? Vai pra mamãe. Esses vídeos Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, como eu falei, hoje eu vou fazer um vídeo que vocês me pedem muito, que é um vídeo de recebidos. Recebidos acumulados, tá? Esse daqui eu já tinha recebido em junho, julho, algumas coisas. Mas, enfim, eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou tentar fazer todo mês um estilo de vídeo de recebidos, tentar fazer todo mês, mas é isso, então vamos agora os recebidos. Bom, vamos começar por esse daqui. Esse daqui eu acho que eu recebi em quê? Junho? Acho que foi em junho ou julho, pra vocês verem como é acumulado mesmo, ele já tá em setembro. Então, é um produto da Physalia, que é da linha Jaque Janine. Eu acho que eu já mostrei uma vez pra vocês isso em algum vídeo. Mas enfim, eles me mandaram dentro dessa necessaire vários produtos pra cabelo. Então, tem um creme para pentear. Esse vídeo dura uns 14 minutos e ela fica mostrando o que as crianças costumam chamar de vídeos de recebidos. De todos os produtos que ela recebeu ao longo do tempo, porque ela tem um canal de alta visibilidade. Né? Esse era o primeiro canal ali com, acho que se não me engano, era 1,5 milhão de inscritos. Para o número de visualizações que é muito mais alto. Pode chegar a 200 mil, são números absurdos. Eu já usei, ele é perfeito, é muito bom. E ela vai apresentando todos os produtos que ela recebe. Vocês podem perceber que tem adultos em volta. Gente, ela tem um canal famoso. Cheirosos. Eles são muito cheirosos, e que gente. tem ali, de alguma forma, anuente da família, certamente, porque o canal dela ela já é uma celebridade. Eu já usei, então não tá mais na embalagem. Veio numa caixa linda verde água. Vou mostrar pra vocês a caixa, se eu encontrar. E ela começa a criar padrões para as outras crianças que são a audiência então, esse dela. Azul, esse rosa. E de tempos em tempos, essas crianças elas fazem encontrinhos, que são encontros no offline, né? Naquilo que a gente vai chamar de nos shoppings, em lugares públicos. Olha o que e elas vão para esses lugares como pequenas celebridades. Com certeza eu vou e usar crianças
muitas vezes viajam Então, vem muita quilômetros, coisa enfim, aqui são de dentro. outros Gente, estados vocês para gostam muito do conhecer, banco? Eu tô adorando para dar um usar beijo, um muito. abraço, tirar um autógrafo, e tirar uma Vem foto vários e looks ganhar no um Instagram. autógrafo. Se você quer ver meus E isso é uma looks, febre entra lá no entre meu crianças Instagram. pequenas. Manuel Quem tem Ponto criança Hotel. pequena Então, em volta, na olha família, isso. sabe que isso é uma Gente, febre é e muito que isso legal. hoje domina o Bom, vou mostrar pra consumo de vocês o que internet das crianças Aqui, é, nós temos de várias faixas um etárias. zíperzinho que abre, né? E a Vai discussão aqui que se tem. tem aqui é se essas marcas têm algum Onde é tipo que de tem? contrato Lápis de cor ou se elas aquarelável da Bic, simplesmente né? enviam isso para as E ainda crianças vem com pin... aleatoriamente. Essa era a Manuela Antelo, com quase 1 milhão de inscritos. A Júlia Silva, essa menina, ela começou com 6 anos de idade. E agora ela já está passando por uma outra fase, com 10 anos. Ela é muito famosa. Finalmente já estou de férias. Ouso dizer que talvez ela seja hoje ainda a mais famosa das youtubers mirins. Que é ficar longe dos nossos amigos. Mas como hoje já tem... Pode aumentar um pouquinho, por favor? Essas coisas do WhatsApp, eu vou conversar com eles. E aí a gente vai marcar as coisinhas, vai ser ótimo, ótimo, ótimo. E vocês? Como andam as vidas? As férias aí? Conta aqui embaixo nos comentários. Hoje eu também estou muito feliz porque eu tenho uma novidade para contar para vocês e é muito legal. Assim, várias pessoas ficam me mandando mensagens nas redes sociais, nos comentários, enfim, mensagens. E ficam me pedindo para eu gravar vídeos com dicas de como ser youtuber. E eu achei muito legal essa ideia e aproveitando que eu já estou de férias e também o convite que eu recebi da Escola Monster High de dar dicas fantabulosas para vocês, eu vou gravar esse vídeo e vários outros vídeos, vai ser o máximo. Eu vou dar várias dicas e espero que vocês gostem, porque vai ser muito legal. E assim, todo mundo sabe que Monster High sempre tem aquela história de ser você mesmo. Mas não é só uma história. Então aqui ela fica muito falando, importante. pode abaixar um pouquinho, ela fica falando como que a criança, que é a audiência dela, Ela pode sonhar em ser uma celebridade passa como ela dificuldades e ela para vai se então, tornar patrocinada escola, por uma porque ela era empresa, aluna nova. fazer Isso toda sempre uma acontece, programação é de normal. dicas E ela não sabia para as como crianças agir de para como que elas conseguir podem ser conquistar novos amigos. youtubers. E assim, E ela aí ficava meio excluída. ela tem hoje 1,5 milhão de inscritos e os vídeos muito acessados na internet. Essa roubo, furto, enfim, colocando na internet os bens, né, adquiridos nessas ações. E isso aqui é o resultado de uma pesquisa que foi feita na época pelo Ilanude na Fundação Casa, e eles têm aqui os dados de motivações para a prática de atos infracionais. Então, esse verde, motivos ligados a bens de consumo, o total é 62, chama atenção para o comprar roupas e tênis, que é 20. Se a gente for olhar o amarelinho, motivos ligados à necessidade, ajudar a mãe, são 2. Motivos ligados à identidade são, no total, 25. A influência de amigos, dar um rolê de carro, brigas, causar impressão com as meninas, enfim. Só para terminar, projeto Prioridade Absoluta, que nós temos, que foca na discussão do artigo 227 da Constituição Federal, e que tem como missão, de alguma forma, propagar essa discussão no âmbito do direito, a gente também está tentando, de alguma forma, dar a nossa contribuição para a atuação no âmbito da violência contra a criança na internet. Só para finalizar, porque, enfim, o tempo é muito escasso, ainda que a gente tivesse muito para discutir em relação a essa questão de valores, os valores que nós, como sociedade, estamos passando e permitindo que as crianças, de alguma forma, entendam como verdadeiros e corretos, enfim, que a gente, assim como o Rodrigo colocou, que a gente olhe para esse projeto de lei, para outros que estão aí futuros, com esse olhar da necessidade de se proteger, de se promover o direito da criança e do adolescente com absoluta prioridade, como a nossa Constituição já preceitua. E, para quem quiser saber mais, eu estou aqui à disposição. Enfim, peço desculpas aqui por ter passado o tempo. Obrigada, Isabela. Acabei de descobrir que as minhas filhas vivem no ostracismo social e eu nem sabia, né? Porque eu nunca ouvi falar nessas youtubers, nem nunca vi elas acessando nenhum desses vídeos, né? Não sei se eu fico feliz ou infeliz, mas foi uma constatação. Vamos lá, Kimberly. Boa tarde a todo mundo. Eu sou Kimberly Anastácio,
sou do programa Youth. Ao longo da minha fala, vocês vão entender um pouco o que é esse programa. E a minha proposta aqui é contar um pouco da minha própria experiência e da experiência da juventude com a internet. É uma geração um pouco mais velha do que a geração dos jovens youtubers que a gente está vendo aí, mas, de certa forma, tem muitos pontos de contato, que é o que a gente vai falar aqui um pouco hoje. Bom, eu tenho 21 anos, então vocês podem imaginar que eu meio que cresci ao mesmo tempo que a internet no Brasil estava se desenvolvendo. E, desde muito cedo, eu já estava na internet. E aí, para fazer essa palestra aqui, eu fiquei pensando em momentos específicos da minha vida em que eu tive algum problema com a internet que eu pudesse compartilhar. E logo me veio na minha cabeça um exemplo muito claro que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos. Quando eu estava com 10 anos, na internet estava uma febre de chat. Você entrava no chat da UOL e conversava com as pessoas e tudo mais. Com 10 anos, sem a minha mãe saber, eu entrei nesse chat e, após conversar um pouco com a galera, recebi uma mensagem privada de um homem que perguntou se eu estava de saia. Minha mãe já tinha me avisado sobre vários perigos da vida, ainda mais se você é mulher, então eu logo saí do chat, desde então nunca mais voltei. Mas foi uma experiência que me marcou tanto que até hoje, quando eu lembro de chats, eu sempre lembro desse dia, quando eu tinha 10 anos, que um maluco resolveu perguntar se eu estava de saia. Depois disso, uns 2 anos depois, quando eu tinha 12 anos, começou a febre do Orkut. E eu fui logo perguntar para minha mãe, naquela época, se eu podia ter uma conta no Orkut. A resposta foi não. Só que todo mundo estava tendo Orkut, eu conversei com as minhas amigas, falei que eu não ia ter porque a minha mãe não tinha deixado. 2 dias depois, uma amiga criou um Orkut para mim, com o meu nome, criou um e-mail para mim e falou, agora você tem um Orkut, está aí a senha, meio que se vira. Como eu já estava com o Orkut feito pela minha amiga, deixei, fiquei com aquele Orkut, sem a minha mãe saber. Uns 3 meses depois, só que ela foi descobrir que eu estava com o Orkut. Claro que ela me deu uma bronca, mas já estava feito e vida que segue. Passou muito tempo e a minha experiência com a internet foi progredindo e eu fui acabar, agora com 20 anos, no programa Youth. O que é esse programa Youth? Ano passado, o Comitê Gestor da Internet, junto com uma série de outras organizações que mexem com governança da internet, se reuniram para fazer um programa para jovens participarem de eventos relacionados à internet. No caso, o Fórum de Governança da Internet no Brasil, que aconteceu em João Pessoa. Jovens da América Latina toda se reuniram e a gente teve um momento de curso preparatório sobre temas de internet. Então, não só de infraestrutura de internet, mas também sobre privacidade, sobre segurança e sobre proteção de dados. E, desde aquele curso que a gente teve, no momento de experiência que eu tive com o programa Youth, eu me engajei totalmente em internet e, hoje em dia, eu sou mestranda na Universidade de Brasília, mexendo com governança da internet, e a minha vida toda ela meio que orbita em torno de questões de internet. E acho que a minha proposta aqui era tentar falar um pouco sobre como conectar a forma como eu acessava a internet lá no início e a forma como eu vejo que meus amigos e pessoas mais jovens acessam a internet e como eu acesso a internet hoje em dia. E aí, pensando nisso, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa colocar é a questão dos nativos digitais. Dentro do programa Youth, até quando a gente fala que a gente é do programa Youth, as pessoas já vão, vocês são a juventude, vocês são aquela galera que cresceu com a internet, vocês são os nativos digitais. E aí existe um debate super forte sobre se a gente deveria utilizar mesmo esse termo ou não, porque é óbvio que não é porque eu cresci com a internet que eu naturalmente sou melhor preparada para lidar com os assuntos de internet, ou que eu saiba me posicionar melhor frente à rede. O recorte de gerações ele é importante, mas não é só ele que vai definir como é que eu me apresento na internet, se eu vou ser expert ou se eu vou saber me proteger. No entanto, realmente, há diferenças marcantes entre a forma como a minha geração se relaciona e como a geração da minha mãe, por exemplo, se relaciona com a internet. Eu acho que a forma como a gente encara o nosso eu online ela pode ser diferente em diversas maneiras. Uma delas é até nessa viralização de youtubers e de vloggers. Não é uma coisa só para crianças. Eu tenho vários amigos que têm canais no YouTube, eu tenho vários amigos que, se pudessem, viveriam disso assim, facilmente. Principalmente, eu gosto de videogame, então eu acompanho vários canais de videogame que se parecem bastante com esse que a gente está aí. E eu acho que, às vezes, é curioso para a gente tentar entender por que a gente tem interesse nesse tipo de coisa, mas a gente tem interesse nesse tipo de coisa, é um fato. E eu acho que a questão agora é saber lidar um pouco com isso, porque é uma onda que, para controlar, é impossível. Mesma coisa com Pokémon GO. Eu era uma pessoa que ativamente assistia Pokémon e gosto de Pokémon. Então, eu acho que a forma como a gente lida com essas questões é um pouco diferente, porque a gente estava numa realidade que nos moldou para a gente chegar aqui e agora eu adorar a ideia do Pokémon GO. Então, acho que, sim, há pressão para a gente se expor online? Certamente que há. Da mesma forma como adolescentes e crianças, elas também são muito forçadas a colarem em prova, a beberem, a fazerem bullying e coisas assim.
Mas, assim como nesses exemplos, não são todos os jovens que vão sucumbir à pressão e, de certa forma, cada jovem ele se relaciona de maneira distinta a esse tipo de coisa. Então, a gente caminha, de fato, para um mundo em que a exposição online, que o uso que a gente faz da internet ele é cada vez maior, mas isso não é uma realidade apenas para jovens. Eu acho que esse era um segundo ponto que eu queria deixar aqui muito claro, que é que, às vezes, a gente acha que as crianças e os jovens eles estão muito expostos na internet porque eles não sabem lidar, mas, certas vezes, pode até ser o oposto. E aqui eu queria trazer um outro exemplo de uma companheira minha. A gente participou, no mês passado, de um fórum só para jovens, criados por jovens e para jovens, sobre governança da internet, que foi o YouFLAC-GF. E, nesse evento, eu escutei uma pérola muito grande de uma menina de 16 anos da Costa Rica. Ela falou assim, a gente estava conversando sobre privacidade. Ela falou, eu acabei de voltar de viagem com a minha família, a gente foi para o México. Quando a gente chegou no México, a minha mãe começou a postar todas as nossas fotos no Facebook dela, falando, olha que legal, estamos no México. Eu fiquei revoltada e falei para ela tirar todas. E a gente ficou, tá, mas por que você fez isso? Porque é óbvio que os bandidos iam ver, iam saber que a nossa casa estava vazia e iam roubar tudo que a gente tinha. Aí eu fiquei, a cabeça dessa menina foi bem mais longe do que a mãe dela, que, teoricamente, era a pessoa que deveria estar mais preocupada com, por exemplo, proteção da casa, deveria estar. Então, ela conseguiu pensar coisas que a própria mãe dela não conseguiu pensar, e isso relacionado com exposição na internet. Então, assim, outros pontos que a gente pode falar. Eu entendo e acredito que é super preciso conscientizar os jovens sobre a questão de privacidade, preparar a gente para poder enfrentar melhor a pressão pela exposição e a pressão que a própria publicidade, como foi apontado, também nos coloca. Até porque a gente sabe que, hoje em dia, nossos próprios amigos e o funcionamento da sociedade como um todo ele tem nos levado a querer nos expor cada vez mais. Às vezes, a gente precisa de uma coisa óbvia, como, por exemplo, pegar um táxi e a gente é obrigado a passar por uma exposição maior só por causa desse tipo de coisa. Ainda assim, eu acho importante colocar que nem toda criança ou jovem são tão inconsequentes assim, a gente pode, de fato, surpreender. E aí era um outro exemplo que eu queria dar, que é, eu tenho uma avó que é muito ativa na internet. Ela passa muito tempo no Facebook, não só vendo timeline, mas eu sou uma criança meio atípica, porque minha avó jogava videogame. Então, e aí ela teve um problema na mão, e depois que ela teve esse problema na mão, ela falou, olha, eu preciso aprender a usar o computador, porque eu não posso mais usar o joystick, e se eu usar o mouse, dói menos a minha mão. E aí eu ensinei a ela como utilizar o Facebook, e aí ela descobriu Fazendinha, descobriu todos aqueles joguinhos de Facebook, e ela passa a tarde dela toda jogando no Facebook. E aí eu fiquei pensando, comparando a atitude da minha avó perante o Facebook e do meu irmão de 10 anos. Ele ainda não tem Facebook, mas ele joga os joguinhos da minha avó junto com ela. Ele entra na conta dela e tem uma fazenda separada, uma para minha avó e uma para ele. E eu fiquei pensando que, de certa forma, o meu irmão, ele, às vezes, é muito mais avançado para algumas coisas do que para a minha avó em relação à própria privacidade. A gente acha que, por exemplo, a minha avó vai ter mais cuidado com cartão de crédito, e essas coisas, ela realmente, às vezes, ela se preocupa um pouco mais. Mas, quando você fala sobre questão de quem é que está vendo o que ela está fazendo ali, e o meu irmão de 10 anos ele já está muito mais antenado em relação a essas coisas. Então, é só um ponto para a gente colocar assim. Então, acho que a conclusão nesse ponto é que a gente precisa preparar jovens e blindá-los contra a pressão, mas também ter em mente que essa não é uma questão exclusiva da juventude. Eu acho que é um problema para todas as gerações que são inseridas aí na internet. O outro ponto que eu queria deixar claro é a questão da agência do protagonismo infanto-juvenil. A gente precisa ter em consideração a necessidade da gente fomentar a agência juvenil, o protagonismo das crianças também. Porque, se a gente tem uma abordagem extremamente paternalista, às vezes a gente acaba não gerando resultados tão marcantes como seria se a gente tentasse colocar uma abordagem que coloca a criança e o jovem como o dono da situação, mais ou menos assim. Nesse quesito, eu acredito que o diálogo e o engajamento são palavras fundamentais, e a gente precisa levar esse debate sobre exposição online, sobre os riscos de você, tão jovem, já entrar nessa cultura de youtuber e tudo mais, de forma a empoderar os jovens a se engajar e fazer com que eles cheguem a essas conclusões sozinhos. E isso, para crianças, também acontece muito, porque vocês perceberam, quando eu tinha 13 anos, minha mãe falou que não era para fazer um Orkut, minha amiga foi lá e fez, e eu fiquei com o Orkut. E eu acho que esse é o ponto. Se naquela época eu já tivesse uma cabeça um pouco melhor, com um pouquinho mais de empoderamento, talvez a situação fosse um pouco diferente. Então, esse é o ponto. Educar é importante, mas também preciso ter em consideração outros pontos. O outro ponto que eu ia colocar é que, às vezes, a gente também corre o risco de focar muito na educação e esquecer que só se você educar a pessoa, isso não vai fazer com que, instantaneamente, ela passe a ter uma proteção maior dentro da internet.
E isso porque, às vezes, os próprios aplicativos que a gente utiliza não são preocupados com isso. Então, assim, você não precisa... Eu acho que o ponto é que você não precisa entender tudo sobre como se proteger, como proteger os seus dados, como colocar lá no seu Facebook que ninguém pode ver suas fotos. Eu acho que, além disso, você precisa ter aplicações e aplicativos que sejam preocupados com isso por você. Isso, para crianças, é ainda mais visível. Então, qual é o meu ponto aqui? É possível a gente pensar num mundo em que a gente pode compartilhar coisas, utilizar aplicativos com segurança, sem a gente precisar necessariamente ser um guru de eventos de governança da internet, assim, que sabe de todas as coisas? Sim, se os aplicativos forem feitos sob demanda para pensar sobre isso. E aí, nesse sentido, eu fiquei pensando muito sobre esses pais que... Tenho vários exemplos, que o filho nasce e já coloca no YouTube, e aí a criança fica passando os vídeos... 50 mil anos, passando os vídeos e tudo mais, e o pai não está nem um pouco preocupado com quem é que tem os dados de quais os vídeos que os seus filhos recebem, de por que eles começam a receber publicidade sobre galinha pintadinha no e-mail. E aí é muito difícil a gente pensar num futuro em que a gente tenha mais proteção se os pais, desde o início, já não estão preocupados com a proteção dos próprios dados dos seus filhos em questões, não é nem questão de foto, é questão de acesso no YouTube, por exemplo. Então, a gente passa aí também pela necessidade da gente criar demanda por proteção, e não apenas só falar que a gente precisa educar as pessoas para se protegerem. Então, assim, já para chegar nas partes de conclusão, tentando correr um pouco, é necessário a gente ter muita exposição, a gente estar super na internet, super engajado na internet para a gente ser aceito num grupo como criança e como jovem? Não. Mas esse risco existe, ele é crescente? Sim, ele é, eu não vou negar isso. Agora, os jovens e crianças estão preparados para lidar com isso? Aí é que é o ponto. Às vezes sim, às vezes não. Eu acho que eu não gostaria de vir aqui como jovem e fazer um papel muito de culpabilidade, e falar, porque os jovens e as crianças elas não sabem, elas ficam aí no YouTube. Eu acho que não é isso, porque eu tenho casos muito específicos de pessoas que são muito conscientes. Então, eu queria deixar claro que é uma coisa que varia muito. Eu acho que o ponto para a gente agora é tentar aproveitar um pouco as oportunidades, porque quando você pega, por exemplo, o cyberbullying ou questão de nudes na internet para crianças e jovens, eu vejo que cada vez mais escolas e as próprias famílias e os próprios jovens estão começando a debater um pouco mais sobre os assuntos. Então, é uma questão da gente aproveitar essa onda de oportunidade para trazer mais esses debates, de forma a colocar mais protagonismo para os jovens e para as crianças como uma maneira de empoderamento. E fazer isso, para terminar, tendo na nossa cabeça aquilo que eu falei, que há sempre a vertente educacional, a solução educacional, mas também a solução técnica, que é vamos educar pessoas para poder terem um melhor uso da internet, mas vamos também demandar ferramentas que já venham de fábrica, prontas para poder nos permitir um ambiente mais seguro para crianças e adolescentes. E era isso. Obrigada. Muito obrigada, Kimberly, por suas considerações. Eu acho que algumas questões nós não podemos deixar de citar aqui, sendo que a principal delas é que um dos motivos, né, que faz com que as pessoas, de um modo geral, especialmente os adolescentes, queiram se expor e queiram ser aceitos, está intimamente ligado a uma questão psíquica, né? Essa idade da adolescência, principalmente, é uma idade em que todos nós já passamos por ela e tínhamos essa necessidade nos nossos grupos offline. Então, essa necessidade, na verdade, ela não mudou, só mudou o ambiente, né? A necessidade continua sendo a mesma. E a mim me parece, na minha experiência como professora de ensino fundamental, de ensino médio, como advogada e como mãe, que todas essas questões elas passam, na verdade, por uma questão doméstica, né? Todas essas questões elas podem ser melhor encaminhadas quando nós temos pais mais bem preparados. Muitas vezes a gente tem um excesso de exposição pela falta de preparação dos pais, né? Até da falta de entendimento, principalmente quando falta bastante instrução. Então, muitas vezes, as crianças acabam refletindo comportamentos que são aprendidos dentro de casa e, às vezes, comportamentos omissivos, que, na verdade, não chegam a ser ruins porque as pessoas não fazem isso por mal, né? Muitas vezes fazem por falta de informação. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho nas minhas andanças, aí nos encontros com os pais e, muitas vezes, com os professores das escolas de ensino fundamental e de ensino médio, justamente por fazerem parte de uma outra geração.
né? Então, assim, essa condução, eu acho que passa muito pelo ambiente doméstico, pelo grau de instrução e pelos encaminhamentos que as famílias fazem no tratamento de todas as questões com seus filhos, não só as que estão relacionadas à internet, né? Uma vez eu ouvi o professor Demi dizendo que a internet não era ruim, né? A internet é o que nós fazemos dela. Então, se muitas vezes acontecem coisas que nós não gostamos, ela reflete o comportamento dos seres humanos. Então, todos nós, né, temos um papel preponderante naquilo que, no grau de significado que a internet tem do ponto de vista social e do ponto de vista do momento em que nós vivemos, né, do nosso estágio de desenvolvimento como sociedade. Então, acho que é uma discussão que vale a pena para nós levarmos para as nossas casas e pensar em como nós estamos conduzindo todos os diálogos e todos os enfrentamentos sobre todas as questões que passam pelas vidas dos nossos filhos, né, desde muito pequenos, na primeira infância até os 6 anos, como os mais velhos, os adolescentes, para depois eles levarem isso para a vida deles, né? Então, eu acho que essas questões estão relacionadas intimamente a como nós conduzimos, né, as nossas vidas, os nossos valores e, principalmente, como passamos isso para os nossos filhos, sobrinhos, filhos de amigos, alunos e tudo mais. Temos perguntas? Eu sou Miriam, sou do CERT-BR, e um dos trabalhos que a gente faz é a produção de material de conscientização. E uma coisa que eu tenho observado, e que bateu muito com o que a Kimberly falou, é que a gente está com muita preocupação em relação a crianças e adolescentes, mas eu tenho visto um vazio muito grande na parte de terceira idade. E você começa a ver alguns comentários, né, de pessoas que falam comigo, e tem uma organização que é para a qual a gente envia material, que eles estão fazendo um trabalho para a terceira idade também, e a pessoa comentou comigo os problemas. Dá para ver que, assim, essas pessoas elas têm uma experiência de vida, elas conhecem o que é o golpe do bilhete premiado, aquilo que a pessoa vai lá e tenta trocar. Mas, quando você fala em golpe na internet, elas têm uma visão totalmente ingênua, totalmente diferente. Então, eu vejo que é algo assim, que eu pretendo trabalhar e que eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, é justamente para uma educação mais voltada para essas pessoas, né? O comentário da sua avó coube muito com esses pensamentos que eu tenho tido sobre essa necessidade. Obrigada. Eu acho que essa é uma das principais missões de todos nós que estamos aqui e que estamos mais alinhados a essas discussões, né? Propagar e compartilhar essas informações nos ambientes dos quais nós fazemos parte, eu acho que é o grande incentivo e o grande estímulo para nós estarmos aqui cada vez mais antenados com essas questões, né? Pode falar? Pois não. Zilda, Portal Net Educação, nesse caso. Eu trabalho para um portal que é livre, a gente teve a oportunidade de entrevistar alguns youtubers e um assessor que ensina as famílias a fazer de seus filhos youtubers. É um mercado milionário, eu acho que... só que divulgam ou não divulgam, e tem muita gente ganhando muito dinheiro a respeito disso. Então, eu acho que conseguir divulgar essas pesquisas e mostrar o que está dado aí é urgente, inclusive, para as pessoas que estão ensinando os outros a burlar a lei. Eu acho que esse é um dado importantíssimo. Sobre a terceira idade, eu só queria fazer um comentário, que o mais difícil, eu tenho sogros e pais que entraram nesse mundo, é que, sobre as crianças, a gente ainda tem o que dizer, e nós temos o pátrio poder, vamos dizer assim. E, sobre a terceira idade, a maior dificuldade é como é que você vai abordar a pessoa da sua família para dizer que o comportamento ela é de risco, quando ela tem a vida inteira andada nisso. Então, é um problema que está dado numa população que envelhece. Ele é grave e ele é urgente. É só esse comentário. Nós tivemos na nossa casa com um parente e a gente foi tentar descobrir com quem que ele estava encontrando, porque o assédio foi exatamente o mesmo das crianças. Quer dizer, e como é que você entra na privacidade de um adulto? Então, essa é uma questão urgente. Tá certo. Isabela, quer complementar? Eu acho importante que a gente tenha em mente que, sem dúvida nenhuma, que a formação, informação para todos é muito importante que aconteça. A grande maioria das pessoas não
não está atento, quando a gente fala especificamente da questão da criança, desse caso, que é um caso específico, que é o que está acontecendo hoje, amanhã pode ser um outro fenômeno, mas essa questão dos youtubers mirins, as famílias, muitas vezes, quando veem que seus filhos estão assistindo a esses canais, elas não sabem o investimento que existe por trás disso, o mercado que existe por trás disso. Então, essa relação é uma relação desigual. É aquilo que, no direito do consumidor, a gente diz que é uma relação desigual. A partir do momento que você tem um investimento enorme de empresas diversas, com produções realizadas com profissionais super especializados, alguns vídeos são muito elaborados, são passados para as crianças com uma série de recursos de linguagem e de promoções, enfim, como é o caso da Júlia, em que ela chama as crianças para aprenderem a como elas podem ser uma celebridade mirim, né? Então, tudo isso é muito planejado, muito bem pensado por equipes de marketing, equipes de vendas, equipes de profissionais de diversas áreas. Então, é muito injusto também deixar que só os pais, os responsáveis, sejam os únicos que devam arcar com essa questão. Então, a gente só colocar esse peso na família, no sentido de que ela tem que ser informada para lidar com uma questão que é muito maior. É uma questão que diz respeito a toda a sociedade e, inclusive, ao poder público. Então, é muito importante que a gente também não caia nessa armadilha de entender que só a família vai dar conta disso sozinha. Porque a família não vai conseguir fazer frente a esses investimentos milionários que acontecem na internet. É necessário, é urgente que a sociedade olhe para isso, e a sociedade, eu também estou falando das empresas, que tenham posturas mais éticas, e estou falando do poder público também, naquilo que cabe, no limite que é possível de que haja uma regulação. Uma discussão muito grande que existe hoje no caso dos youtubers mirins é a questão do trabalho infantil. Porque se uma criança vai para a televisão, né, um meio como a televisão, e faz um anúncio, uma publicidade de algum produto, ela precisa, para esse trabalho infantil artístico, de uma autorização judicial, hoje, para isso acontecer. Quando ela vai para o YouTube, não existe essa dinâmica. Talvez isso seja impossível de acontecer, né? Acho que esse é um debate também para ser feito, né? Como que isso vai se dar na rede? Como que vai ter uma fiscalização? Enfim. Mas o fato é que a gente tem assistido vídeos de crianças que passaram a manhã inteira num encontrinho, num shopping, recebendo fãs do país inteiro, e que à tarde estão lá gravando, e, no momento, elas falam, eu estou cansada, hoje eu já fiquei 4 horas no encontrinho, mas eu vou gravar, porque hoje eu tenho que gravar para vocês. Enfim, isso já está virando um trabalho, né? Então, essa é uma discussão que, hoje, o Ministério Público do Trabalho já começa a olhar. Então, essa é uma discussão que já está feita. E, quando a gente olha para os idosos, a gente vê uma semelhança nessa discussão, porque, da mesma forma, a gente identifica que eles estão hipervulneráveis a isso, né? Que é também um termo que a gente usa na defesa do consumidor. Então, é possível, sim, que a legislação, com todo cuidado, né, e acho que, né, de forma alguma, a intenção é que seja cerceado o protagonismo das crianças, ou dos adolescentes, ou do jovem, ou dos mais velhos, não é essa a discussão, mas que a gente tenha mecanismos que melhorem a situação que a gente tem hoje, né? E, claro, que isso caminhe ao lado de mais educação, de mais informação, de que as pessoas tenham essa ciência do alcance disso. Agora, quando a gente está falando de criança, especialmente, né, e é o foco da minha atuação nessa área, e a gente está falando de crianças de até 6 anos, 6, 8 anos de idade, quando elas ainda estão naquela fase que elas misturam fantasia com realidade. E isso não sou eu, Isabela, que estou falando, nem o Instituto Alana, mas isso são as inúmeras pesquisas do desenvolvimento infantil, é toda uma teoria da área do desenvolvimento infantil, da psicologia, né, do cognitivo. Enfim, essas crianças, elas não têm ainda elementos suficientes para entender a dimensão de tudo isso que está acontecendo, ainda mais quando elas são usadas pelo mercado
para fazer anúncio de produtos, enfim, diversos, né? Então, a gente tem um uso dessa potencialidade da criança, do adolescente na internet, que é essa potencialidade de, sim, de estar presente na rede, de ter os seus conteúdos, mas que está sendo, de alguma forma, absorvida por um mercado que só tem uma única meta, que é vender e é gerar mais consumidores. Gente, apesar da discussão estar muito animada, nós vamos encerrar em função das próximas atividades. Gostaria de agradecer muitíssimo a Isabela, a Kimberly pela participação e a vocês por terem estado conosco. Muito obrigada, boa tarde.